E aí galera do FG Rap, que quem tá falando mais uma vez é Lucas Fontes e Felipe Feitosa, fazendo mais uma videoaula de Linux aí pra vocês. Então em outras videoaulas a gente já falou sobre DNS, DHCP e zona reverse. E hoje nós trataremos do assunto FTP. O que é o FTP? O FTP é um protocolo de transferência de arquivo. É o File Transfer Protocol. Então ele serve aí para você ter um banco de dados de arquivo aí e poder baixá-los e enviá-los. Entendeu? Então você precisa ter um servidor FTP. Então nós vamos ensiná-los hoje como instalar o servidor de FTP e como configurá-lo corretamente. Então nós vamos dar o primeiro comando aí, apt-get install, que é o comando básico para a instalação de qualquer pacote no Debian. Então nós demos aí o pacote ProFTPD, que é o pacote do FTP, demos o Enter aí, vai prosseguir a instalação. Lembrando que nós estamos usando o Debian na sua sexta versão, o Debian 6, ok? Então a instalação aí está terminando, o serviço foi startado. Nós vamos dar um clear aí para limpar a nossa tela. E nós vamos agora ir lá para o arquivo de configuração do nosso FTP. Então, qual é o arquivo? Nós vamos usar o nano, nosso editor de texto, /etc, /proftpd, /proftpd.conf. Então, esse é o nosso arquivo de configuração do FTP. Então, aí você vai ver que nós temos alguns parâmetros comentados, alguns outros parâmetros. Você vê ali o nosso server name Debian. Nós vamos descer até a linha que tem um parâmetro port. Então o que essa linha faz? Essa linha aí indica qual a porta vai ser usada pelo FTP. Então por padrão, por default, a porta do FTP é a porta 21, ok? Mas se você achar necessário, você poderia trocar essa porta. Então nós vamos botar um exemplo aí. Você poderia colocar a porta 8228, por exemplo, por questões de segurança, ok? Mas nós vamos utilizar a nossa porta padrão, que é o port 21, ou seja, é a porta 21 default, ok? Então aí nós configuramos a porta 21. Nós também vamos ensinar a vocês como permitir que o root, para quem não sabe, equivale ao administrador do Windows, é o usuário que tem permissões totais sobre o sistema. Então pode ser necessário aí algum dia que você faça o login no FTP usando o root. Então como é que você faz isso? Você vai adicionar a linha aí abaixo de dnfilter ou em qualquer outro local que você ache necessário. E nós vamos dar aí o root login, ok? Então nós estamos indicando que o root login vai estar ligado, ou seja, on. Então o root login vai estar ligado. Ele vai permitir que o root faça o login. Nós vamos salvar o nosso arquivo aí, ok? Nós vamos dar um clear para limpar. Então aí a gente precisa saber o que? Que aquele parâmetro lá a gente permitiu que o root fizesse login. Porém, o FTP tem uma política de segurança, ok? Então aí, o que ele faz? Ele bloqueia alguns usuários por questão de segurança, alguns usuários que não necessitem de senha. Então nós vamos lá no arquivo nano /etc /ftp users. Nesse arquivo aí você vai ver toda uma lista de usuários que são bloqueados pelo FTP. Ou seja, você não pode fazer login com qualquer usuário que está aí nesse nosso arquivo. Então, você veja que o root aí é o primeiro que está sendo negado. Então o que a gente vai fazer? Você poderia apagar a palavra root ou simplesmente comentar. Como se comenta? Botando sustenido à frente do nome root, ok? Então vocês viram aí que a gente comentou o root. Nós vamos salvar o arquivo. Vamos sair. Então é isso, pessoal. Então a gente configurou a porta, ensinou a vocês a configurar a porta do FTP, como instalar o FTP e como fazer com que o root, que é o usuário com permissões totais sobre o sistema, possa fazer login no servidor FTP. Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá, nós vamos reiniciar o nosso sistema primeiro, o FTP, é o /etc /init.d ProFTP restart. Então nós vamos restartar o nosso serviço FTP aí. Lembrando que sempre que você fizer uma configuração no Linux, você terá que restartar o serviço. Nós vamos dar um clear e nós vamos lá para o nosso cliente Windows XP, ok? Então nós vamos abrir o CMD do nosso Windows XP. Abrimos aí, nós vamos dar um cd /, ok, cls.
O que nós vamos fazer aí? Nós vamos usar o comando FTP e o IP do nosso servidor. Então, para quem já assistiu nossos vídeos, a gente configurou nosso DNS com o IP 10.20.30.1. Vamos dar Enter aí. Logo após dar Enter, você veja que ele vai solicitar um usuário. Como a gente permitiu que o root fizesse login, nós vamos usar o root aí para mostrar para vocês que é possível fazer login com o root. Então nós botamos root, vamos colocar a nossa senha aí. A senha foi corretamente colocada e estamos no nosso servidor FTP. No servidor FTP nós temos alguns comandos. Temos o comando get para baixar, e temos o comando send para enviar um arquivo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o nosso servidor Linux. Vamos criar um arquivo no nosso root. Nós vamos dar um cd/root, que é o diretório do nosso root, ou seja, os arquivos do nosso usuário root estão nesse diretório. O cd é o change directory. Ele serve para mudar de diretório. Então vocês podem dar um cd/root aí. Nós vamos utilizar o comando cat para criar um arquivo de texto. Então vocês podem dar o comando cat, sinal de maior, espaço, nome do arquivo que você quiser. Então nós vamos dar o nosso nome de arquivo aí de teste.txt. Lembrando que você precisa colocar a extensão. Então a nossa extensão aí é txt, texto, e vamos dar um enter. Nós vamos digitar qualquer coisa aí para que vocês percebam. Esse é o texto FTP. Vamos dar um enter aí. Vamos dar um Ctrl C. Então nós salvamos aí o nosso arquivo. Então só para visualizarmos o arquivo, para ver se ele foi corretamente criado, nós vamos dar aí o comando cat e o nome do arquivo citado acima. Então foi teste.ftp.txt. Você veja que logo abaixo apareceu ali o nosso texto que digitamos acima. Esse é o texto FTP. Então agora nós vamos lá para o nosso cliente XP e vamos baixar. Desculpe aí. Então vocês podem dar o comando dir ali para ver os diretórios e vemos que tem um arquivo criado ali. Vocês podem ver ali o teste FTP. Nós vamos passar o mouse por cima aí para que vocês percebam o teste ftp.txt, que foi o arquivo que nós acabamos de criar. E vamos baixá-lo. Então, como já falado, nós vamos usar o comando get teste ftp.txt para baixá-lo, ok? Então aí o download foi concluído. E nós vamos lá para o diretório para onde o nosso arquivo foi baixado. Então o diretório foi aquele ali, pessoal. Documents and Settings Cliente XP. Então nós vamos lá, meu computador. Ok? Esperamos abrir aí, disco local. Documents and Settings. E vamos lá, Cliente XP. Percebem? Então aí está aí um teste FTP. Nós vamos abrir aí para ver se contém o mesmo conteúdo que nós criamos lá no Linux. Então veja lá, esse é o teste FTP. Ok, pessoal? Então aí agora nós vamos criar um arquivo no Windows, certo? Para enviarmos esse arquivo para o nosso servidor FTP. Então aí nós estamos aí, teste de envio. Nós vamos abrir, vamos colocar alguns caracteres dentro desse arquivo. Teste 1 aí. Aí nós vamos digitar aí dentro teste de envio. Ok? Vamos salvar. Beleza? Então aí nós vamos voltar lá para o nosso prompt do FTP, que está logado como root. E nós vamos dar o comando send. Ok? E o nome do nosso arquivo, que foi teste 1. .txt. Ok? Então aí o arquivo foi configurado, o arquivo foi enviado e nós vamos voltar para o nosso servidor Debian. Nós vamos dar um ls, entendeu?
entendeu? Vocês podem ver, o ls serve para listar os arquivos naquele diretório. Lembrando que nós estamos no diretório /root e nós vamos usar o comando test1 cat test1.txt para abrir o arquivo. Então vocês podem ver lá que apareceu, esse é o teste de envio. Então o arquivo foi corretamente enviado e no XP foi corretamente baixado. Então está aí funcionando o nosso servidor FTP. Então nós estamos acabando a nossa videoaula agora. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi Lucas Sons e Felipe Feitosa para mais uma videoaula de Linux. Acessem www.fgrweb.com.br para mais vídeos. Obrigado e até a próxima.